Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate. Vamos começar o Pauta em Debate desta noite conversando com Anderson Ramos, idealizador da RoadSec, um evento sobre Hacking, segurança de informação e tecnologia, um evento que acontece em todo o país. Anderson, prazer, seja bem-vindo. Boa noite. Anderson, você é idealizador da RoadSec. Explique para os nossos telespectadores por que Londrina foi escolhida para acontecer esse evento. Boa noite. Na realidade foi uma iniciativa da Prefeitura, né, que nos procurou. Eles têm como objetivo fomentar um polo de segurança da informação na cidade e aí junto com o apoio das empresas locais, o apoio do Senai, né, que vai sediar o evento, foi dali que essa iniciativa surgiu. Em que ano que ocorreu o primeiro evento? Em quantas cidades ou em que edição que já está? A gente, em 2013, começaram os eventos teste, né, que levaram ao formato que a gente tem hoje, mas oficialmente mesmo o evento começou em 2014, então a gente estaria no terceiro ano, né? Então, vem crescendo assim de maneira... Nessas edições teste em 2013, a gente teve um público total aí de cerca de 200 participantes. Em 2014 a gente já foi para 10 capitais, chegamos perto da marca de 4.000 inscritos. 2015 foram 15 capitais, quase 10.000 inscritos. E nesse ano a gente já fez 11 cidades, estamos acho que com 19 cidades confirmadas já. E geralmente vocês trabalham em capitais. Londrina é a primeira cidade fora do eixo de capital que é realizado o evento. O que vocês viram de potencialidade na cidade em termos de tecnologia? Eu acho que o apoio, né? O apoio que a Prefeitura deu, porque fazer o evento da maneira como a gente faz é um desafio logístico muito grande, né? A gente faz evento principalmente voltado para o público jovem, então é difícil equacionar os custos de trazer especialistas de todo o Brasil, pessoas que às vezes já palestraram em eventos internacionais, trazer especialistas para as cidades, né? Então, normalmente eles trabalham ao longo da semana, vêm no final de semana justamente para poder palestrar para esse público, né? Então, fica meio apertadinho para sair na sexta, chegar aqui à noite e tal. Então, o que acabou, a gente tinha como projeto adaptar para conseguir fazer os ajustes necessários para a gente sair um pouco do eixo das capitais, mas o que foi decisivo realmente foi o engajamento da Prefeitura, da Sercontel. Para os nossos telespectadores que não conhecem essa questão de segurança e tecnologia de informação ou de informática, enfim, explica um pouquinho para o nosso público sobre exatamente o evento fala, ou sobre os cursos, qual o conhecimento que vocês buscam transmitir para as pessoas. Olha, eu vou tentar simplificar, uma cultura bem vasta, né? Mas o mercado de segurança da informação é um mercado onde profissionais de tecnologia especializados em proteção de sistemas, eles trabalham. Porém, grande parte da formação desses profissionais, especialmente aqueles de perfil mais técnico, envolve a necessidade de entender não só o funcionamento das defesas, né, e sim o funcionamento dos ataques. Primeiro vem o ataque para então a gente ter a ideia de como desenvolver a proteção. O ataque de hackings, né? Na realidade, as pessoas que não estão acostumadas com o tema. É um termo que a gente tenta esclarecer um pouco, porque o termo hacker, no seu surgimento, né, ali nos anos 70, ele não surgiu necessariamente associado à ideia da figura do criminoso digital, né? O hacking era uma palavra, o hacker, né, era um termo reservado para pessoas que se excediam, digamos assim, no domínio de tecnologia de uma maneira geral, né? Então, começou com uma cultura de programação, começou com uma cultura de compartilhamento de código, de conhecimento, programadores, né? E nos Estados Unidos, no começo dos anos 80, quando
dentro dessa cultura de tentar aprender o máximo possível e levar esse conhecimento a respeito dos sistemas para o seu limite, usava-se o termo hacking também para quando alguém encontrava uma falha no sistema que não havia sido prevista, né? Só que até então a sociedade não dependia tanto, né, desses sistemas para funções básicas como a gente tem hoje. No começo dos anos 80 nos Estados Unidos, quando começou a haver um aumento nessa dependência e quando começaram a acontecer os primeiros incidentes que já deixavam de ser uma brincadeira e passavam a ter certas consequências concretas, né, a mídia acabou usando esse termo e acabou criando-se um pouco assim essa conotação pejorativa, né? E hoje grande parte do nosso trabalho é desmistificar um pouco isso. A cultura do hacking, ela não é uma cultura inerentemente boa ou ruim. Ela é uma cultura de primazia técnica, compartilhamento de informação e de muita paixão pelo universo da tecnologia. E que muitas vezes hoje em dia a gente vê até o pessoal transpondo um pouco esse termo para outras áreas, né? O pessoal fala, estão hackeando as cidades, hackeando a sociedade, sempre carregado dessa ideia de inovação, de pensar fora da caixa, mas sempre com um certo viés tecnológico, né? Porque a sociedade caminhou rumo a uma situação onde a gente praticamente tem uma camada de tecnologia que serve de interface para tudo que a gente faz, né? Do contato social, pagamento de conta, compras, tudo. Então, com isso, o hacking como cultura vem tendo um crescimento substancial de importância. Seja a cultura do hacking, dos grandes especialistas de tecnologia por trás dessas grandes inovações que a gente vê a todo tempo, né? Seja esse nicho dentro da cultura do hacking que acaba, digamos assim, obtendo muita visibilidade, porque eu brinco que é quando a nerdice começa a se transformar em poder de fato. Então isso chama muita atenção das pessoas, né? Esse inconsciente coletivo da figura desse cara sozinho que pode subverter um sistema, ou personagens como o Snowden, por exemplo, né? Um cara sozinho versus a maior agência de inteligência dos Estados Unidos. Então, a sociedade, eu acho que tem percebido que existem aspectos que precisam ser discutidos aí que vão além da questão puramente técnica, à medida que a gente depende na tecnologia, né? Então, a área de segurança da informação, digamos assim, é uma das áreas dentro desse universo. E as pessoas se aproximam muito cedo, seja os jovens, tanto os meninos, as meninas, em geral, a maioria das pessoas que estão dentro dessa cultura e desses mercados, elas começaram com isso muito cedo. E elas começam independente de existir faculdades preparadas para treiná-las ou independente de haver emprego para elas trabalharem com isso. Elas começam como uma paixão, um empoderamento, uma ideia de que conhecimento é poder, né? Então, uma das ideias do evento era que a gente tinha certeza que ao visitar as cidades do Brasil, por mais que o mercado empregador de tecnologia, 70% seja o estado de São Paulo, talvez 10% Rio, 5% Brasília, 5% o resto, de maneira bem grosseira, né, eu estou colocando aqui, mas a gente sabia que não importava a cidade, a gente ia encontrar essa cultura, a gente ia encontrar pessoas apaixonadas por tecnologia, determinadas a transformar isso numa carreira, né? Então, foi daí que surgiu a ideia de visitar vários estados, né? Agora, no mercado de segurança da informação, a gente lida diariamente com a questão do crime mesmo, né? Então, existem pessoas que fazem uso da tecnologia para praticar crimes pura e simplesmente, né? Mas houve um tempo que costumava-se usar o termo hacker e cracker, né? E usava o cracker para essa... Craquear. Isso, dessa conotação mais criminosa. Aí, talvez seja uma opinião pessoal minha, eu acho que a gente, pelo menos no universo do hacking hoje, enquanto a gente ouve esses termos, tal, mas eu acredito que seria mais útil a gente superar um pouco isso. Ninguém deixa de chamar banqueiro de banqueiro ou quer inventar um outro nome para um banqueiro quando o cara é preso num esquema de corrupção, né? Então, eu acho que a visão de que o hacker é o criminoso talvez seja o que mais chama atenção, mas é uma visão bem limitada. O universo do hacking é muito mais amplo que isso e certamente os criminosos eles são minoria. E um outro motivador foi que, como muitos desses trabalhos podem ser desenvolvidos remotamente,
a gente sabia que havia muito valor em criar uma grande comunidade nacional, ou seja, conectar a maior quantidade possível de cidades brasileiras entre si, para que houvesse essa troca de conhecimento, vagas de trabalho, né, pudesse conectar as pessoas que às vezes elas têm interesse por essa cultura, mas né, nada substitui o contato humano, acredito eu. Então, a gente vive num universo aí cada vez mais digital e eu acho que os eventos eles têm crescido muito por causa disso. A gente fala tão pouco com as pessoas, né? Então, os eventos eles vêm meio que preencher uma necessidade crescente de contato humano mesmo, né? Anderson, eu falo que os assuntos bons passam o tempo assim muito rápido, né? Sim. E eu tinha aqui várias perguntas para fazer, mas você esclareceu bem para nós o que é o evento e a sua necessidade. Eu agradeço a tua visita aqui ao nosso programa e espero que nas próximas vezes que você vier a Londrina, nós possamos também manter esse contato tão importante nessa área. Anderson, muito obrigado. Imagina, a gente que agradece o convite, tudo indica que voltaremos sempre. Maravilha. O Pauta em Debate volta já com mais informações. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate e neste bloco nós vamos conversar com a clínica médica doutora Cinti Soraya Torres, especialista em psiquiatria e que falará sobre transtornos de ansiedade generalizada. Boa noite, doutora Cinti. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora, a ansiedade ela é uma reação normal das pessoas. E quando ela se torna um transtorno de ansiedade generalizada, ela se torna um problema. Justamente, Marcos, é assim, a ansiedade vamos falar, um processo normal, né, de todo ser humano, inerente ao ser humano. Todos nós ficamos ansiosos frente a uma situação que causa um estresse normal, natural. Por exemplo, uma entrevista de trabalho, dá um estresse normal que, em certa forma, é bom porque protege a pessoa de fazer a coisa certa. Aquele friozinho na barriga. Friozinho na barriga, deixa a gente alerta, a pessoa sempre na expectativa, né? Então, isso é bom. É um processo que vai incluir sintomas físicos e sintomas psíquicos da área psicológica, né?
Então nós falamos que isso é normal. Agora, quando se torna patológico, efetivamente, como você falou, quando aquilo sai do controle, quando a pessoa não sente uma ansiedade normal, torna-se patológica, é uma resposta excessiva a situações normais. Por exemplo, a entrevista que nós falamos, né, vai causar um estresse antecipatório muito grande. Uma pessoa pode ficar sabendo que vai fazer uma entrevista daqui a 30 dias. Então, no dia que tem aquela informação, já começa uma antecipação, começa a te antecipar. Ela vai ficar 30 dias vai ficar os 30 dias ansiosa, pensando, e fora disso, tem como o que nós chamamos um pensamento meio mágico, né, que vai acontecer uma coisa muito certa ou muito errada. Então, aquela antecipação não está firmada em um fato real, é um fato imaginário, um fato que não acontece, é uma antecipação muito exagerada de uma situação de estresse. Então, torna-se patológica. A pessoa vai vivenciar aquela situação, primeiro, com uma antecipação. Segundo, com muito estresse. O organismo vai responder com neurotransmissores, que são substâncias que são fabricadas no nosso cérebro, né? Das quais tem algumas que são campeãs, serotonina, por exemplo, a noradrenalina, a dopamina. Elas são substâncias que são normais, é bom ter, mas quando elas estão exageradas, uma fabricação exagerada, elas vão causar problemas sim. Vai ter problema do taquicardia, que é batimento do coração acelerado, sudorese nas mãos, falta de concentração, distúrbio muito grave do sono. A pessoa não vai conseguir conciliar o sono, ou vai dormir um pouquinho à noite e vai acordar assustada, pensando naquela situação que vai acontecer daqui a 30 dias, que provavelmente não vai ocasionar um transtorno muito grave no dia da entrevista, né? É um exemplo. Tem outras situações. Então, torna-se patológica assim. E o cérebro que é o responsável por isso? O cérebro que fica gerando cenários, olha, você vai ter uma entrevista, por exemplo, olha, você pode ser aprovado, você pode ser reprovado, se você não falar direito, você não vai conseguir o emprego. Ele começa a gerar cenários na nossa cabeça assim e vai multiplicando isso pelo corpo como um todo? Efetivamente, isso é uma das causas, né? Eu mencionei os neurotransmissores, que é uma coisa mais clínica, mais médica. Agora, tem outras causas. Por exemplo, tem situações fisiológicas que poderiam gatilhar ou desencadear um transtorno de ansiedade. Por exemplo, a menopausa. É uma situação que é fisiológica, porém, dependendo da estrutura da pessoa, da personalidade, enfim, poderia causar um transtorno de ansiedade. Que ela por causa hormonal. Gera o estresse e a partir daí é o gatilho para ter o... Outra situação fisiológica, que é maravilhosa, que é a gravidez. Tem mulheres que, por estrutura da personalidade, com aquele aumento de hormônios, aquele processo hormonal todo na gravidez, vão desenvolver uma ansiedade generalizada, por causa da personalidade, né? Isso é mais comum do que a gente imagina? É mais comum. Olha, da população em geral, 20% apresenta algum tipo de transtorno de ansiedade. A ansiedade generalizada é um deles, tem outros, né? Mas o mais comum que a gente vê é a ansiedade generalizada. Agora, por exemplo, tem outras situações, como são doenças. Por exemplo, uma doença extremamente catastrófica para a família, para a pessoa mesmo, que compromete todas as áreas, social, laborativa, enfim, familiar, é o câncer. Uma doença de um câncer, ela já é uma doença, né, que vai causar muita ansiedade no paciente e no entorno familiar. Agora, por que as pessoas que têm câncer, não é todo mundo que vai desenvolver essa ansiedade? É por estrutura da personalidade. Aí começa aquele medo excessivo, aquele medo constante. Para você entender, a pessoa vive em uma situação de medo, que alguma coisa irá acontecer. Alguma coisa muito grave, muito ruim irá acontecer com ele, com a família, com ele e os filhos. Começa aquela preocupação toda financeira, o que vai acontecer no futuro. Ela começa a antecipar o futuro. Ela não esquece de viver o presente e começa a viver uma realidade que ainda não chegou. Sim. Outra condição patológica, uma outra doença que dá muito, vai gatilhar aquele transtorno, por exemplo, uma diabetes. Uma diabetes tão comum na nossa população, infelizmente, às vezes não diagnosticada, né? Ela vai ocasionar um estado de estresse muito grande, principalmente
em pai de família, né? O que vai acontecer com meus filhos? Se eu vou ficar inválido, vou ficar com alguma sequela muito grave, não vou poder ser o sustento da família, enfim. Aí gera um entorno que vai causar essa ansiedade. E ela gera-se um transtorno a partir de porque a ansiedade é comum. Mas ela gera-se um transtorno a partir do momento que ela interfere no nosso dia a dia, na nossa vivência. Esse é o sintoma que vai definir o transtorno da ansiedade generalizada, que a gente chama de TAG, né? Quando vira um TAG, é transtorno. Efetivamente, é no momento que começa a interferir no cotidiano da pessoa, no dia a dia da pessoa. A pessoa não consegue ser feliz. Ela vai manifestar em sintomas físicos, tensão muscular excessiva. Tem pessoas, por exemplo, que atendo muito no consultório, que eles vêm com o ombro para frente e produzem uma deformidade na coluna, na região cervical ou dorsal. Para colocar no lugar e fazer a pessoa entender que essa é uma postura anômala, que é viciada, a gente tem que entrar com um fisioterapeuta, enfim, é complicado. E como é que é o tratamento? Tratamento, nós temos duas grandes linhas de abordagem, né? A primeira seria medicamentosa, que é mais a minha área, eu trabalho como médica, né, na área da psiquiatria. Nós trabalhamos com medicamentos que são bem definidos. Tem os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que são famosos. Não vou citar nome, mas o composto genérico seria sertralina, paroxetina, escitalopram, toda aquela grande de gama de medicamentos antigos, uma amitriptilina, dos tricíclicos que a gente chama que são mais antigos, enfim. Benzodiazepínicos, que são ansiolíticos. Os ansiolíticos são os benzodiazepínicos. Sim. Então ele reduz a ansiedade. Reduz a ansiedade e trata bem. Tá? Tem uma porcentagem grande, principalmente em mulheres. Nós vemos que desse 20% que eu falei, 80% são mulheres, jovens, por questão hormonal, questão genética, o dia a dia, o entorno também influencia muito. E a outra linha de tratamento é psicoterapia, que a gente faz um tratamento condutual, que se chama, né, comportamental. Então, são duas linhas que são... A primeira fica mais por conta dos médicos, né, e a outra é por conta do psicoterapeuta. Doutor, em um minuto para nós finalizarmos, qual a dica que a senhora deixa para o nosso telespectador para que ele não chegue a esse ponto de desenvolver uma TAG? Bom, eu posso dar uma dica assim. Realmente, eu gosto de trabalhar muito na área da atenção primária. O que é aquilo? Se antecipar a doença. Antes da doença acontecer, se você se enquadra em algum desses sintomas, está vendo que não está conseguindo viver bem, não está tendo um sono reparador, não está dormindo bem, fica pensando coisas ruins, que alguma coisa ruim pode acontecer, já procura uma ajuda. Pode procurar, eu creio, um clínico geral é uma boa alternativa. Tem colegas da área da clínica também que pesquisam bem e podem caminhar para o psiquiatra, psicólogo. Não acha que ir no psiquiatra é quem está louco, viu? A gente... na área da saúde mental, na psiquiatria, trata transtorno de ansiedade, medo, o síndrome do pânico, que é outro tipo está dentro do transtorno da ansiedade, sem ser o TAG, né? Muito frequente também, então procura ajuda. Pessoal, então, como disse a doutora, o melhor remédio é prevenir. A prevenção. Então, previna para que você não desenvolva esse transtorno. Doutora, muito obrigado pela excelente entrevista. Pessoal, nós voltamos com o Pauta em Debate já já. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva para onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physical.com.br
www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Boris Limer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, para você que esteve conosco, para você que nos acompanhou neste programa, nosso muito obrigado. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado a Deus que nos permitiu a realização de mais este programa. Tenham todos uma boa noite e que Deus continue vos abençoando. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.